Olá, o programa 40 Minutos está no ar, aqui pela sua Foz TV. Estima-se que mais de 300 mil brasileiros estejam vivendo hoje no Paraguai. Muitos dos chamados brasiguaios estão sendo expulsos ou recebendo pressão para deixarem as terras. Muitos desses agricultores compraram terras no país vizinho após o surgimento do lago de Itaipu, quando as terras do lado de lá chegavam a custar quase 10 vezes menos do que aqui. Agora, com a valorização e o crescimento demográfico, a maioria está sendo expulsa do país. E para falar sobre o retorno e os problemas sociais enfrentados pelos brasileiros, está aqui o advogado Rubens Alexandre da Silva. Seu Rubens, seja bem-vindo ao nosso programa. O senhor já esteve aqui uma vez, já há muito tempo, e agora está retornando. Primeiro nós estávamos falando sobre sua vida. Hoje nós vamos falar sobre um problema social que está inerente à região. E a vida dos outros, né? Exatamente. É um prazer nós estarmos aqui, especialmente em razão do objetivo deste programa, que é levar à comunidade o conhecimento, informações de pessoas que vivem aqui, que têm alguma contribuição, alguma informação importante para prestar à nossa comunidade como um órgão importante da TV. Sim, antes da gente falar do lado brasiguaio, eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre os problemas sociais aqui da fronteira, assim, dando uma Exatamente, Heitor, foi uma coisa curiosa. Eu sempre, pela minha formação acadêmica, não só do direito, professor, da parte de teologia, tenho curso de história, eu nunca assim tinha pensado mais profundamente sobre situações sociais, diferente destas acusadas diariamente, como violência, desemprego, isso que ocorre, o sacoleiro, isso que do dia a dia de Foz do Iguaçu. Quando eu assumi, agora 6 meses atrás, o escritório Modelo, e que neste contato com as pessoas pobres em busca dos seus direitos, é que começamos a sentir assim a realidade de um outro mundo, diferente daquele que os jornais destacam. Em primeiro lugar, notando que há uma ausência de atendimento em determinadas áreas de profundo sofrimento humano. Certo. Por exemplo, eu destaco o retorno dos brasileiros numa situação muito diferente do que eles foram para lá. Quando foram para o Paraguai, eles foram cheios de esperanças, animados com suas famílias, e agora, ao ser despojados daqueles sonhos, perdendo tudo, a agricultura não dá certo, e campesinos, repressão de outro lado, enfim, é a retaliação, a discriminação por ser brasileiro pobre, porque o pobre, ele está sofrendo em toda parte do mundo. A violência, nós estamos sentindo, por exemplo, agora no Líbano, e a gente aqui até ressalta a postura digna do Brasil para com os libaneses, de lá o nosso ministro, a pessoa ir lá falar com eles, sentir o drama, porque os que mais estão sofrendo lá são os pobres, estão passando necessidade, e aqui também. Então nós começamos a sentir aqui a vinda desses brasileiros e que não há nenhum órgão que lhes dê nem sequer a informação correta. Um órgão assim oficial, oficial, nenhuma ONG. Nenhuma ONG? Não, nenhum setor de... O senhor falou em escritório modelo. O que é esse escritório modelo? O escritório modelo, eu creio que hoje, o que eu vou dizer aqui, nem a direção da faculdade tem aquela extensão do conhecimento da realidade do escritório modelo, do que eles pretendiam criar. A Faculdade de Direito, para dar um respaldo mais concreto aos estudantes, a direção da UDC, pela sua diretoria geral e ali eles olhando para o futuro dos acadêmicos, criou em várias áreas os seus escritórios.
independente, com toda a autonomia, todos os equipamentos, área administrativa, mesmo engenharia, como também no jornalismo. Aqui tem o seu laboratório. E a parte do júri e o escritório modelo para os estudantes de direito. Sim. Então, esse escritório modelo, ele foi criado assim para dar um respaldo prático para os estudantes. Mas, na realidade, hoje, ele ganhou uma dimensão maior. Ele está transformando a cada dia num instrumento de prestação de autosserviço para a comunidade pobre de Foz do Iguaçu e especialmente dos brasiguaios, Sim. dos nossos irmãos do Paraguai. Então, o que o escritório modelo representa hoje? Além da prática jurídica dos estudantes, uma porta aberta para os pobres, Certo. que não têm condições de recorrer à justiça. Então atende todas as camadas sociais e todos os tipos de processos. De processos. E para você notar, por exemplo, o outro lado social que é difícil da gente entender e que eu desconhecia mais profundamente, é a questão das pessoas portadoras de doenças mentais em Foz do Iguaçu. Sim, existe muitas... Dezenas e dezenas. Então, como que nós estamos percebendo isso? As pessoas que estão procurando o escritório modelo, porque para a família receber qualquer benefício, é obrigada a interditar aquela pessoa. Certo. Ou seja, de uma pessoa adulta, transformá-la numa infantil, numa criança. Interessante. Mental. Como que é feito isso? Através de um processo. Entra-se com ação chamado de interdição. Aí o juiz abre um processo normal, uma ação que transcorre na justiça. O juiz vai nomear um perito, que normalmente é um psiquiatra, faz uma avaliação da pessoa e o juiz vai nomear um da família para ser o curador. Ou seja, aquela pessoa transforma-se num relativamente incapaz para os atos da vida civil. E ela passa a receber algum valor? Aí assim, sim, requer ao ao INSS e para receber um auxílio deste tratamento, inclusive de medicação, corresponde a um salário mínimo. Para uma família pobre já representa muito. Sim, sem dúvida. dúvida. E nós temos hoje, através do escritório modelo, eu comecei a sentir esse drama em Foz do Iguaçu. E até eu desconheci informações da Secretaria de Saúde para saber o quanto é o volume de gente, pelo volume de processo, eu sei que é muito alto em Foz do Iguaçu. Vocês têm uma estimativa de quantos processos no escritório modelo? No escritório modelo, nós estamos acompanhando aproximadamente em torno de 100 processos. Isso de fevereiro para cá. De fevereiro para cá. É. Agora, para entender o seguinte, como que esses brasiguaios e também essas pessoas com esses problemas em Foz do Iguaçu, como elas são encaminhadas para o órgão? Como elas tomam conhecimento que existe esse órgão? Através do consulado brasileiro, porque antes eles ficavam totalmente perdidos. Para ter uma ideia, hoje eu estava casualmente no fórum, me chega um senhor bem de idade, eu queria fazer a minha identidade. Essa é a informação dele. Eu quero fazer a minha identidade brasileira. Aí, como eu já sei esse linguajar, eu falei, não, o senhor quer fazer a opção de nacionalidade brasileira, não é? É. Então, me mostra os documentos. Aí, notei e falei, mas por que o senhor veio aqui na Justiça Estadual? Não mandaram aqui. Falei, mandaram errado. É competência da Justiça Federal, só mediante uma ação própria. Foi mal informado. Exato. Então, casualmente, sou eu que coordeno isso pelo escritório modelo da UDC. Sim, mas vou lhe pedir um tempo, nós vamos continuar falando sobre o assunto daqui a pouco, porque agora nós vamos para o intervalo comercial. Continue com a gente. O programa 40 Minutos está de volta, hoje entrevistando o advogado Rubens Alexandre da Silva.
Doutor Alexandre, nós estamos falando sobre quando o senhor estava lá no fórum e chegou um brasiguaio, né, que queria fazer uma documentação. O senhor acredita que deveria ter melhor orientação para esse povo quando chega aqui? Eu acredito que, como nós vivemos numa fronteira, e há tantos órgãos que se dispõem ou dizem que estão à disposição da comunidade, especialmente quando se fala nos direitos humanos. Chove de ONGs, pessoas, mas na prática faltam. Certo. Você sente quando as pessoas estão se batendo perdidas de um lado para o outro, procurando informações e os seus direitos. É uma dificuldade muito grande. E esse ponto é importante a gente salientar que o retorno dos brasileiros é um retorno dramático, porque eles estão retornando sem recursos. Uhum. E o que é feito com esse pessoal? Eles chegam sem recurso, não tem para onde ir? Aqui eles são acolhidos por amigos, por um parente, por um outro, até encontrar condições de deslocar para onde tem um parente. Por exemplo, está ocorrendo de pessoas chegam, ficam aí um tempo e de repente não tem por aqui o que fazer, nem condições de sobrevivência. Eles vão para outros estados. Eles não têm ocupado aí bolsões de favelas? Vocês têm pesquisado isso? Não, neste particular não. Porque esse detalhe é importante. Porque os brasileiros são trabalhadores. Sim. Os que estão vindo são pessoas de mão calejada. Pessoas que trabalham mesmo, honestas. E eles vêm para cá, eles não encostam aí no sem teto, sem terra, nisso não. Eles vêm, procuram proteção, procuram ajuda da justiça para regularizar a documentação e procuram um parente para dar proteção e depois procurar condições de trabalho. O senhor falou sobre os sem terra, será que muitos não estão indo para o MST, integrando esse grupo? Até agora, eu constatei apenas 2 casos. É muito pouco, então? Pouco, de 2 famílias que fizeram contato conosco, que não tiveram condições aqui, tiveram que deslocar para a região de Laranjeiras, onde tem ali os sem terras, né, e que deram proteção para eles. Sim. E ali eles ficam aguardando também, até ver se conseguem achar um caminho. Sim. O senhor falou que não existe nenhum órgão aqui que cuide disso, nenhuma ONG. O senhor tem uma sugestão para que poderia ser feito nesse campo? Eu estou, assim, ainda fazendo esse levantamento e talvez mais tarde sugerir. Como o escritório modelo está transformando nessa porta aberta, sim, e a gente está vendo o interesse dos estudantes e o entusiasmo dos estudantes participar dessa atividade, não só encaminhando ações. Por exemplo, este detalhe, quando eu falei da questão das pessoas doentes mentais, não são brasiguaios. Muitos têm problemas, muitos, que já vêm com problemas de saúde, porque a Santa Casa era a mãe dos nossos irmãos do Paraguai. E morreu a mãe, eles ficaram órfãos. Sim. Eles não têm a proteção mais. Para ter, eles precisam regularizar a documentação. Então, neste ponto, é que eu me sinto como assim, um órgão especial no escritório modelo de abrir essa porta para os nossos irmãos que moram aqui, que têm a questão mental, que nós vamos começar agora a pesquisar, conversar mais com as pessoas especializadas na área. E o senhor já procurou a Secretaria de Saúde, ver se dá para ter uma ideia, uma né? ideia de como fazer isso, uma extensão da Secretaria de Saúde? Uma extensão, e se eles têm um conhecimento exato ou aproximado das famílias, claro, porque eu sei que a CDD trabalha muito com esses problemas e dá uma proteção muito grande para essas famílias, auxiliando, porque é uma situação tremendamente assim, humana. Ontem nós tivemos uma audiência e uma acadêmica fez a ação
e em pouco menos de um mês o juiz marcou já a audiência de ouvir aquela jovem. Era uma moça de aproximadamente 18 anos. E nós sentamos com a acadêmica e os pais ali fazendo todo o carinho para aquela moça. Quando o juiz perguntou o nome daquela moça, ela ficou olhando para o juiz em silêncio. Como assim? Não sabia? Não sabia o seu nome. Não sabia o seu nome? Não sabia o seu nome. Porque... Aquilo me emocionou. E eu falo, olha, que coisa extraordinária, né? Que oportunidade que a gente está aqui abrindo para essa família que até hoje não encontrou um caminho para ajudar essa moça. E família procedente do Paraguai? Não, essa é brasileira. Brasileira aqui de e não Foz. sabe o nome? Não tem nome? Não, porque a idade dela, os pais disseram, a idade da nossa filha corresponde a uma criança de 2 anos e meio. E quantos anos ela tem na realidade? 18. Ela não podia dizer nada, não conhece nada, não tem informações. Ela conversa com a mãe assim muito particular, mas perante pessoas ela é tímida. E quem sabe com algum tratamento? Sim, ou pelo menos esse recurso do INSS, que vai lhe dar um salário mínimo por mês, permite a família pelo menos comprar os remédios básicos para dar a ela uma condição melhor. Claro, exatamente. O senhor falou no início que talvez a UDC não saiba a extensão, o tamanho do benefício que ela está levando para essa população. Isso aí não está havendo uma integração com a direção? Exatamente. Quando eu disse isso, porque existe muitas faculdades prestando esse serviço. E às vezes o objetivo da faculdade é prestar um serviço ao acadêmico. Inicialmente, fica mais direcionado ao acadêmico para que ele obtenha aquela prática, vivência junto ao cliente, participando no fórum, fazendo o protocolo das petições, acompanhando os procedimentos, indo na audiência, até recebendo a sentença do trabalho que ele realizou. Então, este inicialmente é a meta da faculdade. Mas acontece que o resultado deste trabalho é um reflexo muito grande de natureza social para pessoas pobres que, de repente, resolveu um problema sério. E que talvez não esteja sendo celebrado à altura do que merece. Aí é que eu estou, assim, sentindo que a própria faculdade, às vezes, não tem a ideia do que isso reflete dentro de uma sociedade. Não que ela esteja buscando isso. Sim. Buscando os elogios lá e dizendo, olha, nós fazemos... Não, é um trabalho natural de pessoas que não têm a quem recorrer e dizer, né, uma imprensa, acesso à televisão, a lugar nenhum, para dizer, olha, eu fui beneficiado pela faculdade tal. Não, eles recebem silenciosamente, vão felizes para suas casas, né? Mas com o problema resolvido. Aí é que está a extensão de uma atividade social que, além do estudante, ela presta uma comunidade pobre, porque o pobre, Heitor, ele realmente sofre tudo. Se dá uma enchente, o primeiro a ser atingido é o pobre. Certo. Se tem uma crise, problema econômico, primeiro atingido é o pobre. Então, em todas as circunstâncias, é ele o primeiro que sofre. Então, quando a gente chega nele e oferece uma mão, o acolhe e levanta e faz ele ir em frente, né? Então, este é o trabalho. Certo. É o trabalho social. E vocês, nesse trabalho, nesses processos, eu gostaria que o senhor me falasse sobre como que esse pessoal é tido lá pela... Vamos dizer, o senhor falou que ele é encaminhado pelo cônsul, né, paraguaio. O cônsul mas se existe algum caso de reintegração de posse, se ele chega a voltar a receber essa terra no trabalho que vocês tiveram aqui, mas vamos deixar isso para daqui a pouco, porque nós vamos para o intervalo, mais um intervalo comercial. Fique com a gente.
programa 40 Minutos está de volta agora com seu terceiro e último bloco, hoje entrevistando o advogado Rubens Alexandre da Silva. Doutor Rubens, nós estávamos falando sobre os processos, quais são os resultados desse processo, porque devem existir inúmeras queixas, e uma coisa que eu estava pensando aqui é se existe algum intercâmbio para a reintegração de posse desse pessoal que é expulso do Paraguai. Nós não acompanhamos a situação, a parte, neste particular, dos brasileiros, porque quando eles já retornam para cá, a sensação que nós temos é de que ele não quer saber mais nada de lá. Ou seja... É sofrido mesmo, exato, uma desilusão que ele transparece na atitude de que ele está dizendo assim, já perdi tudo mesmo, sim, agora virei as costas para lá e para lá não pretendo retornar. E o senhor tem algum fato assim para contar, alguma coisa que eles passaram durante essa expulsão, essa trajetória? Nós tivemos um atendimento de várias famílias que eles vieram em número de 18 pessoas. E foi assim, nós não tivemos assim tempo de catalogar a documentação até para um arquivo, um acervo histórico, que agora eu comecei a pensar nisso, criar um acervo histórico aqui de informações, sim, de tantas coisas que ocorrem com os brasileiros do lado de lá. E estes perderam tudo, foram, sim, realmente expulsos e eles perderam tudo. Depois até não tivemos tempo e nem informações, porque eles passaram, nós demos toda a orientação jurídica, tudo que eles deveriam fazer, e eles já receberam apoio da família e de parentes distantes do Rio Grande do Sul, e lá eles foram acolhidos. Mas estes perderam tudo e disseram, olha, nós não queremos mais nem pensar em voltar. Como o senhor falou, seria interessante catalogar a forma, exatamente, como esse pessoal foi abordado do lado de lá, principalmente porque eles eram donos da terra. Outros casos até típicos, né, até cômico. Por exemplo, nós recebemos de uma família, né, e quando o pai apresentou toda a documentação, é feito todo o controle, a ficha, e a secretária do escritório modelo prepara e passou para o acadêmico. O acadêmico olhou, examinou, mas e agora? O que eu faço? Sim. Eu falei, o que foi? Faça igual aos outros. Não, mas olha aqui, esta pessoa, a certidão de nascimento dela, que foi feito assentado num dos cartórios de registro civil do Paraguai, diz que ela nasceu no Rio Grande do Sul. Mas isso é um paradoxo. O que eu faço? Certidão de nascimento do Paraguai, constatando de que a naturalidade dela, o local que ela nasceu, foi no Rio Grande do Sul. E deu lá uma cidade. Isso é um absurdo, é igual aquela certidão lá da Bolívia que diz que a procedência do veículo é roubada. É roubada. Isso vai escrito, né? Realmente. E há casos, por exemplo, que nós temos assim situações em que a mãe foi registrada brasileira, resolveu lá, não sei de que forma, para corrigir no Paraguai os documentos, registrou como nascida no Paraguai. Nasceram os filhos. Agora ela retornou, casou-se com o Paraguai, mas ela diz, não, eu sou brasileira. Uhum. Mas a certidão de nascimento é paraguaia. Certidão de nascimento dessa senhora é paraguaia. Paraguaia. Então não dá o direito dos filhos dela serem brasileiros. Olha de pedir como o direito de ser brasileiros. Que confusão que surge às vezes, né? Exatamente. Então é uma situação até jurídica que eu gostaria um dia conversar com o juiz. Uhum. São fatos assim até cômicos, mas reais e sérios, porque se trata de uma identificação da pessoa. E bem pitoresco, mas essas crianças, quando
Quando a criança nasce no Paraguai, por exemplo, não é igual à lei brasileira aqui, que ela passa a ter direito à nacionalidade e a família ficar lá? Ela tem um direito, mas acontece que eles não querem ficar lá. Ah, não estão Não, querendo. eles estão vindo para o Brasil. E aqui eles precisam regularizar a documentação para matricular nas escolas. Sim, mas isso devido aos maus tratos, porque Isso. eles estão... Eles não têm condições de ficar lá, aí precisa tratamento médico, precisa documentação legal. Sim. Porque paraguaios, as instituições não têm como atender. Então são esses problemas assim que do dia a dia nós estamos constatando e que é uma realidade social. E esse acompanhamento, o senhor está como coordenador desse escritório modelo, esse acompanhamento para os acadêmicos, como que eles estão se saindo assim? Os acadêmicos trabalham com assim, procedimentos vivos, que eu sempre repito para eles. O que é vivo é coisa dinâmica, que ela nasce, cresce e desenvolve, que tem vida. Então nós não tratamos com nada morto, nenhum processo findo. Nada é simulado ali. Nada. Pega um processo, olha aqui, esse processo aconteceu, terminou. Não, nós iniciamos às vezes um processo, por exemplo, a opção de nacionalidade brasileira.